Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Meu povo, é o seguinte, eu tinha o hábito, mas que não surtia um efeito, de responder os meus alunos em vídeo das questões de dúvida deles do curso e postar. Mas isso nunca foi muito eficiente. Na verdade, eu empregava um empenho grande, um grande esforço, que na verdade não surtia muito resultado. Então, baseado naquele conceito da informação, do conhecimento e do entendimento, eu percebi que nós podemos fazer algo tremendamente interessante em pegar as dúvidas dos alunos e criar dicas objetivas. Eu nem gosto muito desse termo, dicas matadoras, mas acabou gerando um bom marketing e a gente não pode ser burro ao ponto de não concordar com algo e usar aquilo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou anexar essas dicas específicas para as dúvidas dos meus alunos em um curso específico, que na verdade ele vai ser meio que tipo um fórum. Então a primeira dica que eu vou passar, sendo ela objetiva a uma dúvida de dois alunos especificamente, o Marcelo do Mato Grosso e o Emerson, que eu não lembro de onde ele é, seria do sul, do nordeste, mas eu vou citar por nome, Marcelo, Emerson, que tiveram uma mesma dúvida, e essa dúvida ela surgiu mesmo depois de outros alunos terem estudado essa matéria e não terem tido essa dúvida. Eu achei muito interessante e eu vou até estabelecer uma premiação para todo aluno que tiver uma dúvida que me chame a atenção ao ponto de eu gravar uma aula específica, que eles vão ser premiados com um multímetro analógico modificado do professor Marcelo Moraes. Então, o Marcelo de Mato Grosso e o Emerson, eu não sei se o Emerson é do Sul, é que eu estou sem o WhatsApp aqui agora, tá? O Andrezinho está com o celular jogando lá. Mas o Emerson e o Marcelo tiveram essa dúvida. No que diz respeito ao entendimento do capacitor e o entendimento do resistor no circuito, eu percebi que não só ele, alguns alunos têm essa mesma dúvida. Então, no caso do resistor, é muito fácil de entender que você tendo um resistor, você tem um resistor. Desse lado, você sempre vai ter uma tensão e corrente maior, e do outro lado você vai ter sempre uma corrente e tensão menor. Então aqui você tem uma tensão e corrente maior, aqui você tem uma tensão e corrente menor. O resistor sempre vai ser isso. Entra maior, sai menor. Tensão e corrente. O que ele faz com esse excedente? Vamos supor, fazer uma conta, fazer uma brincadeira. Vamos supor que desse lado eu tenha 1000 elétrons. E desse lado só passou 800. A resistência impediu que passasse os 1000 elétrons. Lembra da diferença de potencial elétrico? Então, desse lado aqui, eu tenho 1000 elétrons querendo passar. Mas o resistor só me permite passar 800 elétrons. O que aconteceu com esses elétrons excedentes? Para onde eles foram? Visto que a energia ela tem que ser levada a algum local. Então, isso se chama dissipação. Então, aquela quantidade de elétrons que está no resistor, que não consegue passar para o outro lado, ela é convertida em calor. Então, entra o termo dissipação de calor, que geralmente você tem um resistor
que você vê 1/8, 1/4, é a dissipação dele. Então, o resistor de 1/8, ele pode dissipar 1/8 de watt, 1/4, 1/4 de watt. Se você tem um resistor de 1 watt, ele pode dissipar, transformar aquela corrente de tensão em calor e dissipar no corpo. No resistor não esquenta. Então, ele pega esse excedente de corrente de tensão e transforma em calor e dissipa no ar. Então, aquela energia, ela se perdeu em calor. Então, isso aí é o termo dissipação. Quanto maior for a corrente e a tensão que você tem que dispersar, maior tem que ser o corpo do resistor. Então, quanto menor o resistor, menor a sua capacidade de converter tensão e corrente em calor. Entendido, galera? Então, ficou bem prático isso. Se você tem muita corrente e muita tensão, o corpo físico do resistor tem que ser infinitamente maior. Tá bom, galera? Então, acho que deu para pegar isso aí. De um lado, corrente e tensão, do outro, corrente e tensão menor, mas aonde foi esse excedente? Foi transformado em calor através da dissipação do resistor. Isso encerra o assunto. Então, se você num circuito, você depara com um resistor de 1/4 de watt, você pode substituir por um de 1 watt, você pode substituir por um de 1/8. Se você no circuito, vamos fazer conta redonda. Se num circuito você tem um resistor de 1 watt de dissipação, ele tem 1K/1 watt de dissipação. O ideal é substituir por um igual. Não tendo, você pode substituir por um superior, nunca inferior. Porque se você no circuito, você tem um resistor de 1 watt e você coloca um de 1/8 de watt, você vai queimar ele na hora que você colocar. Porque ele não vai ter condições, o corpão dele não vai ter condições de dissipar aquele calor todo, ele vai torrar. Entendido, galera? Então é isso que acontece. 1 watt, 1/4 de watt seria 0,250 miliwatts. Para você entender, 1/8 de 1 watt, 1/4 de 1 watt. Essa é uma dúvida muito comum e eu quero, com esse vídeo, tirar essa dúvida de você. Você tem um resistor de 1 watt, ele consegue dissipar 1 watt. Se você substituir por um de potência menor, colocou, queimou. Tá bom, galera? Fica essa dica para vocês.